Mas fato é o seguinte, com a prefeitura do lado, de fato, a construção do estádio do Flamengo no terreno do gasômetro nunca esteve tão próxima, tá? O que a prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Fala nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O assunto é muito bom, o estádio do Flamengo, sim, o tão sonhado estádio do Flamengo. Passa ano, entra ano, a novela segue, vai ter estádio, não vai ter estádio, vai conseguir comprar o terreno do gasômetro, não vai conseguir comprar o terreno do gasômetro, vai construir em outra área? Beleza. Vazou nesse final de semana, né, um bastidor, uma conversa ali do prefeito do Rio de Janeiro com o presidente Landim, enfim, num jantar que eles tiveram, onde o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele afirmou que vai fazer de tudo para ajudar o Flamengo a comprar ali o terreno do gasômetro, que é no Rio de Janeiro, para construir o estádio do Flamengo. Esse é o melhor lugar que o Flamengo analisou, é um espaço gigantesco onde o Flamengo moveria não só ali um estádio, mas também mudaria toda uma região. É uma região boa, centralizada ali no Rio de Janeiro, onde teria acesso a vários lugares, sabe? Então assim, é bom pro Flamengo, obviamente, construir seu estádio, mas também é bom para a cidade do Rio de Janeiro, que teria um lugar novo, um ponto turístico, um lugar onde movimentaria todo um bairro, toda uma região, esse estádio do Mengão, se fosse construído, enfim. Tem novas atualizações, né? Tem novas notícias, tudo que aconteceu. O estádio do Flamengo, como vai dizer o jornalista Bernardo Ramos, nunca esteve tão próximo de ser construído, finalmente, esse último passo, esse tão esperado momento está prestes a acontecer. Vamos ver as últimas notícias com Bernardo Ramos, um jornalista de São Paulo que tem boas informações sobre o Mengão. Deixaremos o link do canal dele aqui na descrição e também veremos umas novidades do Mengão sobre o jogo de hoje contra o Milionários no final desse vídeo. Vamos que vamos! O estádio do Flamengo, gente, nunca teve tão próximo de ser erguido, tá? Tem um contexto todo fundamental nessa história toda por se tratar de ano eleitoral. Mas o prefeito Eduardo Paes falou alto no jantar que teve com Rodolfo Landim e outros dirigentes do Flamengo nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele falou em desapropriação caso a Caixa Econômica não ceda o terreno do gasômetro ao Flamengo. Não é bem assim que funciona. A desapropriação não é uma coisa tão simples. Afinal de contas, trata-se de um terreno privado, que pertence a um fundo de investimento tocado, né, pela Caixa, como principal cotista desse fundo de investimento. Só que o prefeito Eduardo Paes se mordeu de um lado, assoprou do outro. Disse também que houve uma reunião muito produtiva com o presidente da Caixa Econômica Federal. Veja, a Caixa Econômica Federal está submetida ao governo federal, como o próprio nome diz. Então não é uma instância da prefeitura, embora a prefeitura tenha negociado, tenha comprado uma parte daquele terreno para fazer a estação, o terminal Gentileza, né? Então tem um precedente nessa história. Não que houve uma desapropriação, houve até uma briga na justiça em relação ao valor do metro quadrado, né? Mas fato é o seguinte, com a prefeitura do lado, de fato, a construção do estádio do Flamengo no terreno do gasômetro nunca esteve tão próxima, tá? É uma coisa muito complexa essa. Não é tão simples quanto parece, não. Inclusive o Fabrício Kika tem acompanhado essa história muito de perto, embora esteja na Nova Zelândia. Ele é quem sabe tudo sobre as questões de negociações, as CEPACs, essas coisas todas. É uma conversa mais técnica essa. Mas o Eduardo Paes falou sobre potencial construtivo. Isso é muito importante, é o potencial de construção que o Flamengo tem naquela região, que pode gerar um desconto até no valor do terreno. Isso porque o Flamengo tem um potencial construtivo da Gávea, tá? E isso pode ser transferido para a região do gasômetro, onde lá está o terreno da Caixa Econômica Federal, tá? Então, assim, não vai ser necessário fazer desapropriação. Isso não vai acontecer.
é o que vai acontecer, uma negociação já em estágio avançado. O Fabrício Kika trouxe aqui que houve uma reunião muito bem sucedida entre Flamengo e Caixa Econômica Federal, e aqui agora há um segundo passo, que é o processo de compra do terreno propriamente dito. Esse terreno está contaminado, é sempre bom lembrar isso. Então haverá ali um processo de descontaminação tão logo o Flamengo compre esse terreno, se de fato comprar. Valor do terreno, não vale 400 milhões esse terreno. Não vale. A gente já trouxe aqui no canal, até com o Fabrício Kika falando sobre isso. Não vale isso. Vale bem menos, tá? Dá para falar em um valor de metro quadrado na ordem de 1.500, ainda que custe R$2.000, custaria muito menos do que 250 milhões de reais o terreno todo. E é um terreno, como eu disse, tem uma desvalorização, porque ele está contaminado, né? Então, assim, haverá muita coisa a ser discutida ainda. Mas fato é que a construção do estádio do Flamengo nunca esteve tão próximo. O programa Jogo Aberto também trouxe novidades sobre o Mengão. O Flamengo que entra a campo hoje para conseguir essa vaga aí para a próxima fase da Libertadores. Enfrenta o Milionários jogando no Maracanã. Vamos ver tudo que eles falaram, uma reportagem bem legal mostrando o dia a dia do Mengão e o que esperar do time de hoje para essa provável, essa certa não garanto, né, mas essa provável classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. E o tempo tá bom lá, hein? Olha que coisa linda. Bom dia, Renata, Denilson. Amanheceu nublado por aqui, mas agora tá abrindo o sol do jeito que o carioca gosta. E é verdade, o Tite tem gente importante voltando hoje. O Bruno Henrique tá de volta recuperado de uma lesão, assim como o volante chileno Eric Pulgar, mas eles dois devem começar no banco de reservas. O Tite vai dar continuidade à equipe que vem atuando, com o Alan no meio de campo e o Gerson atuando mais avançado. O Flamengo que tem essa partida decisiva de hoje aqui contra o Milionários no Maracanã. A torcida esgotou os ingressos, vai empurrar a equipe que precisa de uma vitória para se classificar para as oitavas de final, sem depender de outro resultado. Lá na Bolívia, o Bolívar vai estar jogando contra o Palestino em La Paz, lá na altitude, e o Flamengo pode até passar com um empate ou com uma derrota, mas para isso, se empatar aqui, o Palestino tem que no máximo empatar lá. E se perder para o Milionários, o Palestino teria que ser derrotado para o Bolívar, mas para não precisar fazendo conta, é melhor vencer o Milionários, que já não briga por mais nada, já está eliminado, não tem nem mais chances de ir à Copa Sul-Americana, então vence o Milionários hoje aqui e se classifica para a próxima fase, garantindo pelo menos a segunda colocação. Essa partida de hoje deve marcar também a despedida de um jogador importante para o Flamengo nas últimas temporadas, o zagueiro Fabrício Bruno, que está acertado com o West Ham da Inglaterra num negócio que deve gerar mais de 13 milhões de euros aos cofres do Flamengo, cerca de 73 milhões de reais, e por conta desse acerto iminente dele com a equipe inglesa, ele deve ficar no banco de reservas. Com isso, o Flamengo entraria com a zaga considerada reserva, com Léo Ortiz e Davi Luiz, já que o Léo Pereira ainda se recupera também de uma lesão na coxa. Bom, a gente preparou uma matéria contando tudo sobre esse duelo de hoje, duelo decisivo, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos conferir. Quando o Grupo E da Libertadores foi sorteado, o torcedor rubro-negro não imaginou que chegaria à última rodada tendo que jogar uma decisão. Hoje, contra o já eliminado Milionários da Colômbia, no Maracanã, o Flamengo precisa vencer para avançar de fase sem depender de outro resultado. A gente sabe da importância do jogo, né? Que só depende da gente para passar de fase. E a gente conta com o apoio do torcedor, Maracanã lotado, para nos empurrar e sair de lá com essa classificação, que é essa vitória que é tão importante para a sequência do ano. A classificação também pode acontecer com um empate, desde que o Palestino não ganhe o Bolívar em La Paz, ou até mesmo com derrota, se o time chileno perder na altitude. Pulgar volta a ficar à disposição, mas Alan será mantido na equipe titular. Bruno Henrique, recuperado de um problema no tornozelo, é outro que retorna, mas começará no banco, onde Tite vai mexer mesmo, é no setor defensivo. Ele vai usar a zaga considerada reserva, com Léo Ortiz e Davi Luiz.
já que Léo Pereira ainda se recupera de uma lesão na coxa e Fabrício Bruno está acertado com o West Ham da Inglaterra num negócio que pode superar 13 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais. Por esse motivo, será poupado, ficando no banco. É uma proposta interessante para o jogador também, Premier League. E vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma proposta que o Flamengo está analisando, vendo como é que a gente poderia minimizar essa perda, mas a gente vê com bons olhos. O duelo de hoje deve marcar a despedida do jogador de 28 anos. Pelo Flamengo, ele disputou 113 jogos, marcou 5 gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022 e do Campeonato Carioca deste ano. Ontem à noite, o presidente Rodolfo Landim esteve com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. O assunto discutido foi o novo estádio do clube. Um terreno na região do gasômetro, que pertence à Caixa, deve ir mesmo para as mãos do Flamengo. Se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa aqui é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Um sonho que parece cada vez mais perto, pelo menos o discurso, agora tem que ver a prática. Mas independentemente do estádio, da nova arena, o Flamengo está preocupado com a Libertadores, quer a classificação de qualquer jeito, depende só de si, está jogando diante do torcedor. O Milionários empatou com o Flamengo na primeira rodada de Libertadores, fora de casa, até inesperado. E agora o Mengão está melhor, o time está mais entrosado, parece que entendeu a filosofia. Ah, mas não jogou tão bem na Copa do Brasil, não fez um resultado de goleada para cima do Amazonas. O importante hoje é vencer, passar e aí vida nova na sequência da competição. O segundo jogo contra o Amazonas, acho que a temperatura prejudicou bastante o desempenho do Flamengo. Tirando esse problema individual, que é o caso do Gabigol, parece que o ambiente está tranquilo. O Tite conseguiu resgatar o bom futebol do Flamengo. Óbvio que quando você vai jogar com um time de menor expressão e de menor qualidade, também aumenta a responsabilidade. Eu estou falando nesses últimos dias em relação ao Flamengo que não adianta só vencer o jogo. O Flamengo tem que vencer e dar o show. Tem que convencer o torcedor. Então é importante a vitória de hoje para conseguir uma classificação, ficar mais tranquilo. O ambiente está saudável, mas aí você tem que traduzir esse ambiente para dentro do campo. E essa notícia da volta do Eric Pulgar, que é um jogador importante. Ali na confecção do meio-campo flamenguista, não é? É. Que momento. Trouxe a moda, né, um pouco pro futebol. Ô, Dedê, falando em confecção, o Botafogo... Ai. Então tá aí, né? Isso é o que esperar do Mengão hoje. Tem esse jogo importantíssimo pela Libertadores e também informação sobre o novo estádio do Mengão. Cara, tô bem confiante, confesso que tô com o que disse ali o Bernardo Ramos no começo do vídeo, né? Nunca esteve tão próximo disso aí, a gente acabou vendo a matéria ali falando um pouco, o prefeito falando um pouco sobre a possibilidade da prefeitura até a desapropriar o terreno, ou seja, já que a Caixa não quer vender, não tá usando terreno pra nada, a gente vai lá, desapropria e pronto. Dá outra finalidade, ou seja, vender pro Flamengo, enfim, fazer com que o Flamengo possa finalmente construir o seu estádio ali no tão sonhado espaço onde atualmente é o antigo gasômetro, né? Lembrando que é um terreno contaminado, ou seja, o Flamengo teria o trabalho não só de construção, mas também de limpar tudo. Isso demoraria um bom tempo para descontaminar todo aquele ambiente ali, mas enfim, é o melhor lugar que o Flamengo tem hoje para construir o seu estádio. E aí, tá empolgado, não tá empolgado? Você, o que você achou desse vídeo? Deixa a opinião aqui nos comentários. É importante demais saber o que vocês pensam sobre esse assunto e daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão. Finalmente o estádio do Flamengo vai sair? O que nos resta é aguardar e qualquer novidade traremos para vocês aqui no Flamengo Informa. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!